Meus amigos, a informação que vocês estão prestes a testemunhar de todos os meus anos de pesquisa é a mais importante. Ela tem sido oculta bem diante dos nossos olhos por todo o tempo. Este é o último segredo oculto que está para ser revelado. Eu tenho centenas de documentos do governo, livros e artigos. Por mais de 80 anos, a elite do mundo ocidental tem falado sobre doutrinar alimento e água para causar doenças e esterilizar a população com propósitos eugênicos. Está tudo no livro Ecociência, escrito pelo administrador da Casa Branca, John Holdren. Ele fala sobre um estado policial mundial para conduzir uma esterilização forçada e fala também de sistemas de esterilidade ocultos na água e alimentos para promover a infertilidade da população. Isso foi escrito há décadas atrás, mas de repente as informações deste livro estão em todos os noticiários. E eles estão vendendo estas informações, este livro, como se fosse uma coisa boa. Você tem aqui na sua frente o que uma pessoa comum compraria no supermercado, mas todas estas coisas são ruins para você. A maior parte destes produtos tem compostos químicos artificiais adicionados que são extremamente tóxicos e prejudiciais para a sua saúde, e eles sabiam disso todo o tempo e aprovaram tudo para você consumir. Vamos começar pelo aspartame. Se você for ao supermercado agora, não poderá comprar qualquer produto de qualquer tipo, nem mesmo uma goma de mascar açucarada que não tenha sido adicionado aspartame nela. Nos anos 70, tentaram aprovar aspartame nos alimentos o tanto que puderam e só demorou mais do que eles esperavam, porque em estudos realizados com macacos alimentados com grandes porções de aspartame, os animais morreram ou contraíram câncer. Agora temos artigos na mídia de massa e mais estudos da União Europeia mostrando baixa taxa de nascimentos prematuros e deformidades em mulheres que tomaram aspartame em refrigerantes como a Coca-Cola Zero, por exemplo. E o que é aspartame? Aspartame é um subproduto da bactéria E. coli, produzida por engenharia genética alimentada com lixo tóxico, e então ela defeca o aspartame que, ao entrar em nosso organismo, através dos alimentos, causa danos irreparáveis. O aspartame causa câncer cerebral. Estudo do FDA: aspartame causa convulsões. Adoçante com aspartame ligado a leucemias. Segurança de adoçantes artificiais colocada em dúvida. Efeitos colaterais do aspartame. As indústrias têm adicionado essas porcarias propositadamente, e há muitos outros aditivos. Bem, vamos sair do aspartame. Vamos falar sobre McDonald's e Chicken McNuggets. Eu lembro que há 10 anos, lendo uma notícia de saúde, a matéria alegava que havia uma espécie de plástico sendo usada como coisa normal. Basicamente, um tipo de silicone estava no Chicken McNuggets. Também outros produtos anunciados continham esta mesma substância. É ilegal em outras partes do mundo adicionar esses químicos na comida, mas no McDonald's não é. O grande segredo é que tudo isso tem sido feito propositadamente pelo FDA. Veja, todas as drogas que eles aprovam, e depois surge que eles aprovaram sem saber, quando essas drogas causam ataques do coração e câncer. Nas audiências da corte de Nuremberg, surgiu que os nazistas estavam adicionando fluoreto de sódio no fornecimento de água nos campos de trabalho e campos de concentração para fazer a população mais dócil e controlável. Há centenas de estudos em universidades que provam isso mesmo antes de Hitler atingir o poder. Esta é a forma de medicação forçada. Eles admitem que uma parte por milhão de fluoreto de sódio mais que dobra as chances de câncer de ossos em garotos e homens, conforme tem sido publicado nas últimas décadas. O governo e a indústria não colocam fluoreto apenas na água, mas começou a adicioná-lo também em milhares de produtos, como na água infantil e cereais, misturado com a fórmula deles. Eles começaram a adicionar 900 partes por milhão em produtos como ovos em pó. Isso causa problemas de visão. Isso aumenta a esterilidade ou infertilidade. Criminosamente, o fluoreto de sódio tem sido adicionado em milhares de produtos consumidos no dia a dia. Falaremos dos aditivos alimentares daqui a pouco. Enquanto isso, quero lhe falar dos organismos geneticamente modificados. Você sabia que por muitos anos as pessoas têm comido carne clonada, incluindo de porco e outras formas de carne?
Vamos ver primeiro o salmão. Grandes estudos em universidades chegaram à conclusão que um tipo de salmão geneticamente modificado, na verdade, é uma espécie cruzada com outros animais. E quando esse peixe é introduzido no habitat natural do salmão verdadeiro, dentro de 40 gerações, todo salmão natural será extinto. E o FDA aprovou isso. E eles vão permitir a liberação desse peixe transgênico no meio selvagem, que sequer é um salmão. São espécies cruzadas, um absurdo. Mais de 85% do milho consumido nos Estados Unidos, Europa e Canadá é geneticamente modificado. Ele cresce sendo seu próprio pesticida no grão do milho. Então os insetos não vão comê-lo. Se os insetos não podem comer isso e viverem, o que você acha que vai acontecer com os humanos e ratos de laboratório comendo isso? Há literalmente centenas de estudos mostrando não apenas sobre a Monsanto, mas com outras grandes companhias de milho transgênicos, como o milho das maiores companhias do mundo tem sido ligado à falência de órgãos em animais de laboratório. Estudos mostram ainda aumentos massivos de esterilidade em ratos e cobaias. Eles foram alimentados não apenas com milho, mas também com sementes geneticamente modificadas de algodão da Monsanto. Estudos na Índia, Alemanha e nos Estados Unidos mostraram conclusivamente que vacas alimentadas com sementes de algodão retiradas de culturas de algodão em variedades geneticamente modificadas estavam tendo deformidades, elas tinham baixa taxa de natalidade ou, em muitos casos, elas simplesmente morriam. E o que tem na maioria dos alimentos processados? Óleo de semente de algodão geneticamente modificada. Estudos mostram ainda que culturas geneticamente modificadas estão matando abelhas e borboletas monarcas. E eles não param por aí. Agora dizem que vai surgir o mosquito geneticamente modificado, que é a prova de malária, e será lançado na atmosfera. O código genético do planeta está sendo roubado pelo domínio hostil das corporações. Muitos anos atrás, um executivo da Monsanto foi destacado pela National Geographic, dizendo que a morte é programa deles, que eles querem, basicamente, ter suas culturas e seus organismos dominando todo o planeta. E as maiores companhias de engenharia genética focavam principalmente 8 maiores culturas alimentícias do mundo. Agora mesmo eles estão financiando a modificação genética em centenas e centenas de outras plantas, literalmente mudando o código genético do planeta. Seria isso uma ditadura genética? Isto é vandalismo genético, e por isso que os Rockefellers, a ONU e gigantes da engenharia genética estão construindo cofres de sementes gigantes em todo o mundo, não apenas no Círculo Ártico. E eles admitem que estão fazendo isso para o caso de tudo sair do controle. É um tipo de arca de Noé. Todas essas ONGs e grupos de falsos ambientalistas nem reclamam disso. Eles sequer falam da verdadeira degradação do meio ambiente. Eles querem taxar até o ar que respiramos. Eles planejam conduzir a fotossíntese com isso. Como na sociedade industrial, eles controlam cada fase de nossas vidas. Este é o grande segredo. Isto é um programa de redução da população através dos alimentos e da água. Isto é uma epidemia. O número de espermas caiu no mundo ocidental e até o governo tem previsto que na próxima geração quase todos os seres humanos serão estéreis. Esta é a religião globalista. Esta é a filosofia deles. Eles querem um planeta para eles somente. A ONU declarou seu plano de redução da população em 80%. Ted Turner chama-nos de comedores inúteis e diz que 80% do mundo precisa morrer. O príncipe Philip diz que gostaria de voltar em uma próxima vida como um vírus para matar a maioria da população do mundo. O Dr. Heral Bianca e Peter Senior dizem que devemos ter apenas um filho porque mais de um é ruim ao ambiente. A recessão da natalidade é boa para diminuir as emissões de carbono, diz a mídia controlada. Este é o grande segredo. Vivemos em uma ditadura científica e os Estados Unidos e a Inglaterra são o epicentro disso tudo e estão espalhando essa cultura mundialmente. Lembre-se de exames secretos, da esterilização secreta acontecendo nos Estados Unidos e Europa. Lembre-se do que Hitler fez. Ele aprendeu tudo com os eugenistas e com a família Rockefeller dos Estados Unidos. Esta é a cultura da morte que tem sido induzida em você e em sua família. E mesmo que você pense que o mundo está superpopuloso, você precisa entender que você mesmo está incluído nessa possível redução populacional.
Hormônio bovino de crescimento recombinante adicionado ao leite faz com que garotas de 8 anos iniciem sua puberdade. Normalmente deveriam chegar lá com 12 ou 13 anos. Silicone no chicken McNuggets e em centenas e centenas de outros alimentos processados. Aspartame, que é fezes de bactérias geneticamente modificadas, provocam terríveis problemas de saúde que já foram provados. Pense por si mesmo, a lista segue. A ABC News, há 4 anos, publicou spray de vírus na carne. Segurança alimentar avançada? Eles espirram vírus vivo na carne para supostamente matar bactérias. Isso é uma vacina viva espirrada na carne que você come e compra no mercado. E vai ficando ainda pior. Os destilantes do petróleo, lixo tóxico, subproduto do refino do petróleo, subproduto do fluoreto, mercúrio, chumbo, e despejam nas plantações agrícolas para supostamente fertilizá-las em culturas de tomate, milho e batata. Eles jogam todas essas toxinas no solo e envenenam-o por muitos anos. As plantas desintoxicam as áreas que foram contaminadas, sugando tudo isso, e nós comemos estes produtos já contaminados. Jornal Daily News. 85% de bebidas para crianças contém altos níveis de chumbo. Foi isso que o Washington Post noticiou em janeiro de 2008. Um estudo descobriu que perto de 30 dos 55 produtos alimentícios e bebidas de marcas populares estavam cheios de mercúrio. Apesar de que o povo da Europa, por mais de 20 anos, combateu todos os alimentos geneticamente modificados, milho, trigo e outras culturas que cultivam em seus países. Mas agora a União Europeia está se curvando e aceitando tudo isso. Os Estados Unidos são literalmente campo de provas para tudo isso. Isso é tão somente aprovado automaticamente e as pessoas que trabalham para estas corporações estão ludibriadas. Elas nem imaginam o que está acontecendo. As pessoas que trabalham nos mercados não têm ideia do que acontece. Isto está afetando todos nós. Isto está lesionando a cada um. Muitas formas de câncer crescem percentualmente a cada ano. Diabetes, todo tipo de doenças, e nos maiores estudos, tudo está ligado com os aditivos tóxicos que estão em sua comida e em sua água. Também temos o glutamato monossódico, que atua como uma espécie de cirurgião cerebral ou neurologista. O que eu quero dizer com isso é que essa substância simplesmente devasta o seu cérebro. É uma excitotoxina. Ele destrói o fígado. Ele está em dezenas de milhares de produtos. Nós podemos dizer não, podemos protestar, mas se você vir o seu vizinho dando água fluoretada para o bebê dele, por favor, vá e avise a ele. Se você tem um vizinho que senta e come salgadinhos com glutamato, um atrás do outro, avise a ele, você tem a responsabilidade. Se você conhece pessoas que comem esses alimentos processados, cheios de glutamato, avise a elas e, pelo amor de Deus, não dê ao seu próprio filho. Se você quer se matar, o problema é seu, mas não machuque o seu filho com essas coisas. Não façam isso, senhoras e senhores. Você sabe que cigarros são ruins para você. Mas apenas 20 anos atrás, os fabricantes de cigarro foram ao Congresso dos Estados Unidos e disseram que essa coisa de que o fumo estava matando as pessoas era tudo teoria da conspiração, e que mais tarde surgiram documentos dizendo que eles sabiam sim que o cigarro era realmente mortal. Senhoras e senhores, eu tenho visto estudos, muito do que eles colocam em nossa comida e água é de longe muito pior do que eles colocam no cigarro, que é visto como uma das maiores causas de morte no mundo. Isto é uma operação de matança dissimulada. Foram mostrados vários links e sites deste vídeo que você pode ver por si mesmo. Eu apenas imploro que você mesmo faça a sua própria pesquisa e descubra que os lugares mais perigosos do mundo pode ser o seu supermercado e as engarrafadoras de água mineral que abastecem a sua casa.